problema de otimização por enxame de partículas é o que está representado nessa animaçãozinha aqui. Então a gente quer encontrar o ponto azul, a gente vai fazer isso meio que chutando, simulando, por exemplo, abelhas que estão esparramadas nessa região, e alguma regra vai fazer esse enxame se mover na direção do ponto de mínimo, que aqui está representado pelo ponto azul. Tem diversos jeitos de construir, definir esse otimizador, acelerador, que vai fazer o enxame se mover para lá. No caso da lente térmica ou espelho térmico, a gente tem uma curva para ajustar que vai ser algo como essa que está representada aqui. Aqui o ajuste já está feito, então o amarelo é o ajuste, o azul seria o dado que está sendo ajustado. Então visualmente a gente consegue acertar um chute razoavelmente bom, porque se você botar difusividade muito diferente da real, a inclinação da curva vai ficar muito diferente aqui no começo. E se o θ for muito diferente do real, a amplitude aqui no final vai ficar ou muito menor ou muito maior do que é o valor correto. Então a gente consegue definir um chute razoavelmente bom visualmente, fazendo 1, 2, 3 testes, e isso não é um problema. E aqui nessa figura está representado o ajuste que eu fiz para chegar aqui. Então eu chutei uma coordenada com esse valor de menos 0,02 e o outro com alguma coisa como 0,01. E aí, à medida que eu executo o ajuste, eu fiz apenas que fossem sorteadas partículas, 4 em cada vez, não mais que isso, porque eu tinha 4 computadores para fazer a conta, flutuando em torno de uma região, por exemplo essa aqui. E aí o ponto vermelho aqui representa o melhor ajuste desses 4. E aí repetindo, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4, o ajuste acontece à medida que esse negócio vai se movendo para a região de mínimo. E aí esse ponto aqui é o ponto com as coordenadas que vai estar marcada nesse eixo e nesse eixo, que são esses dois valores aqui embaixo. E esses dois valores são os que produzem esse fit que a gente está vendo aqui. Então o método funciona razoavelmente bem. E antes de discutir o que ele está fazendo, vamos dar uma olhada no código-fonte do meu programa. Esse aqui é o código-fonte do programa em C, que calcula os transientes e pode calcular ao mesmo tempo já qual é o Qi quadrado. Então você dá o dado experimental, ele lê o tempo desse transiente, calcula a intensidade com os parâmetros que você forneceu e também calcula o Qi quadrado. Então, não convém ficar discutindo muitos detalhes, mas tem alguns pontos importantes que valem ser lembrados. Isso aqui que está, essa variável chamada de espaço, ela está diretamente relacionada com o tempo que demora para calcular a integral. Porque eu estou usando essa biblioteca GSL, né? Aqui tem várias partes dela. Por exemplo, para calcular a função erro, esse aqui que contém várias funções para fazer integrais, Bessel para trabalhar com vetores, matrizes, etc. E o que a GSL faz com esse método que eu estou usando aqui, ó, GSLQAG, então é um método adaptivo. Ele percebe aonde está mais difícil a convergência da integral e aí ele divide mais, cria subintervalos naquela região. O espaço igual a 1000 aqui, esse 1000 é o número máximo de subintervalos que a
a GSL poderá usar. Então tem uma integral dentro da outra. Esse aqui é o modelo de alta absorção com a lente térmica no ar inclusa, que é basicamente esse termo que eu estou chamando aqui de fasear. Então quando você vai fazer a integral, ele faz a integral, isso aqui é o limite do alfa, que deveria ser infinito, mas enfim, eu tentei fazer colocando a função que vai para infinito, mas ele demora muito mais, não ficou bom. Então o que eu fiz foi colocar limites grandes e testar até ter certeza de que não tinha problema. Do jeito que ele está aqui com esses parâmetros, as integrais dão valores em que eu estou confiando, mas está levando um certo tempo aí, num Core i7 de 4 núcleos reais com hyperthreading, ele está demorando alguma coisa como a meia hora para fazer o cálculo de 1 π² para uma função para um transiente com 20 pontos. Aí o que eu fiz aqui nesse modelo, nesse código, eu coloquei um if aqui para ele testar se o DNDT é zero. Então se o DNDT fornecido como parâmetro para ele fazer o cálculo for zero, isso vai dizer para o programa que então não tem fase no ar. Então se o DNDT for zero, aí essa fase no ar vai dar zero, então não tem fase no ar. Se não, se o DNDT for diferente de zero, então se fornecer o DNDT do ar, por exemplo, aí ele vai fazer a integral para calcular a fase do ar. E tem uma porção de parâmetros que a gente tem que fornecer já que tem parâmetros do fluido e do material, né? E eles são fornecidos, definidos aqui. Então, quando o programa é executado, o primeiro parâmetro que vai ser inserido é o nome do arquivo que você quer ajustar. Então, por isso esse argv1 aqui. Aí o segundo argumento que você vai colocar é a difusividade do material, depois é o θ do material, o m, o ômega 0, o v, o beta, que também é do material, o ni, que também é do material, o dndt, que é do fluido, a difusividade do fluido. Então são 10 parâmetros aqui. E aqui eu defini para ele criar uma string com o nome path, quer dizer, então imprimi nessa string path a seguinte frase: resulte, aí porcentagem S, porcentagem S, porcentagem S. E aqui eu posso colocar qualquer outra string. Então, na verdade, com isso aqui eu estou fazendo o seguinte: ele vai imprimir um arquivo com o resultado do transiente que ele calculou. O nome do arquivo vai ser resulte, e esse porcentagem S vai ser substituído pelo argv2, e o argv2 é a difusividade do material que foi fornecida, né, que você passou para o programa fazer a conta. Então com isso você consegue recuperar o arquivo depois, porque é pouco provável que você vai ter uma combinação que se repita de difusividade do material com θ do material e o nome desse arquivo que você está fitando no final, né? Se quiser acrescentar alguma coisa aqui também é muito simples, é só botar mais um porcentagem S e aí fazer de maneira análoga ao que está sendo feito aqui. Aí aqui, ó, é só para abrir o arquivo com o nome que acabou de ser definido em cima, abrir e criar, entre aspas, né? Não sei qual que é o jeito certo de falar. E o resto são coisas que não convém falar. Quando o programa chega aqui, então isso aqui é a intensidade
isso aqui está chamando a função intensidade que eu defini acima, que vai dar o espelho térmico mais a lente no ar, se o DNDT for diferente de 0, com os parâmetros que estão fornecidos nessa parte aqui, né? E aí esse GSL Matrix Get é só um jeito de operar com a lista de dados, não tem nada de muito especial sobre isso. E essas duas linhas em roxo aqui são bem importantes. É com essas duas linhas que eu paralelizo o código. Na verdade eu não sei fazer nada de paralelizar, né? Mas aqui está a biblioteca OMP, que é Open Multimedia Processing. Isso aqui é um código que a OMP vai ler. Então eu estou definindo que tem uma variável key, que essa é compartilhada com todos os processos que forem divididos. Então o que ele está fazendo? Para cada i, ele vai mandar para um processador, se tiver disponível. Então, i nesse caso é o número de linhas dos dados que serão fitados. Então, se você tem 16 linhas e o seu computador tem 16 processadores, ele vai produzir sozinho 16 processos. A OMP ela descobre sozinha quantos processadores tem disponíveis e ela manda abrir eles assim. Então, ele pega a primeira linha, manda para um processador, a segunda linha para o segundo processador e assim sucessivamente. E o resultado disso, quando ele calcula esse key, aí esse key é o quadrado da diferença entre o dado experimental e a intensidade que a gente está calculando. Que é isso que é o Qi quadrado, né? Então ele calcula, e aí esse Qi quadrado, isso aqui, o programa não faz confusão, é o que o OMP dá conta de fazer. Então mesmo que cada processador termine de calcular o Qi do seu ponto em tempos diferentes, a OMP garante que todos esses Qis serão somados nesse Qi aqui. E aí você usa o Qi e esquece, a partir dessa linha aqui, você esquece que o cálculo foi paralelizado em algum momento. Não vai fazer nenhuma diferença. Aí nessa linha aqui, eu estou imprimindo na tela 3 valores reais, com 10 casas depois da vírgula, que é um exagero, mas enfim, funciona. E aí ele vai imprimir, o primeiro é o Qi quadrado, o segundo valor é a difusividade do material e o terceiro valor é o θ do material. Esses dois aqui não eram nem necessários, né? Já que você forneceu a difusividade e o θ lá em cima, enfim, se for conveniente a gente altera isso aqui depois. E essa linha aqui, ela é só para imprimir no arquivo com aquele nome que a gente definiu aqui em cima. Ele imprime aqui o transiente que foi calculado, né? Então, se for o melhor, se você já com essa combinação de parâmetros você obteve o melhor fit, então essa curva aqui que ele vai imprimir vai ser a curva que no meu matemática é amarela, que está em cima da azul aqui, por exemplo.